Olá, criançada! Vocês sabiam que a Bíblia está cheia de histórias incríveis de mulheres muito especiais, mulheres corajosas, bondosas e cheias de fé, que confiaram em Deus e fizeram coisas maravilhosas? Hoje vamos conhecer juntas essas heroínas da fé, que nos ensinam a amar, confiar e obedecer a Deus todos os dias. Preparados? Então segurem forte na mão da imaginação e vamos viajar pelas histórias das mulheres da Bíblia. Esther, órfã criada pelo primo Mardoqueu, viu sua vida mudar drasticamente ao ser escolhida como rainha do poderoso Assuero, rei da Pérsia. Ignorante de sua origem judaica, Assuero se encantou com a beleza e a graça de Esther. No entanto, um perigo iminente pairava sobre o seu povo. Ramã, um ministro invejoso e poderoso, planejava o extermínio de todos os judeus do império. Um decreto que selaria o destino de Esther e Mardoqueu. Mardoqueu, percebendo a ameaça, alertou Esther sobre a trama, suplicando que ela interviesse. A jovem rainha se viu diante de um dilema terrível: revelar sua identidade judaica ao rei e arriscar sua própria vida para salvar seu povo, ou permanecer em silêncio e permitir o genocídio. A decisão pesava sobre seus ombros, a responsabilidade de uma nação inteira em suas mãos. Esther, após dias de oração e reflexão, decidiu agir. Ela sabia que o ato de se apresentar ao rei sem ser convocada era passível de morte imediata, mas a possibilidade de salvar seu povo superava o medo da própria mortalidade. Com um coração cheio de fé e coragem, ela preparou um banquete para o rei e Ramã. Durante a festa, ela revelou sua identidade e denunciou o plano maléfico de Ramã, expondo sua crueldade e sede de poder. A revelação caiu como uma bomba no palácio. Assuero, tomado pela ira, ordenou a execução de Ramã e seus filhos. A trama foi desfeita e o decreto de extermínio foi revertido. Esther, com a ajuda de Mardoqueu, conseguiu não apenas salvar seu povo, mas também mudar o curso da história. A data do resgate se tornou a festa de Purim, celebrada até hoje como um símbolo de esperança, coragem e triunfo sobre a adversidade. A história de Esther é um exemplo de como a fé, a coragem e a ação decisiva podem transformar o destino, mesmo diante das maiores dificuldades. Sua história inspira gerações a lutarem por justiça e a terem coragem de se posicionar contra a injustiça, mostrando que mesmo em posições de poder, a responsabilidade e a compaixão devem prevalecer. Débora, mulher de profunda fé e discernimento, vivia em tempos sombrios para Israel. A opressão cananeia pairava sobre o povo, sufocando-o sob o peso da injustiça. Mas Débora, além de ser uma juíza respeitada, era também uma profetisa, escolhida por Deus para guiar seu povo. Sob a sombra protetora de uma imponente palmeira, ela ouvia as aflições do povo, julgava com sabedoria e oferecia conselhos baseados na justiça divina. Seu julgamento era justo e imparcial, trazendo alívio e esperança aos oprimidos. Um dia, a palavra do Senhor chegou a Débora. Israel precisava se libertar. Deus a comissionou a chamar Baraque, um valente líder militar, para liderar o exército contra os cananeus. Débora, com a coragem que lhe caracterizava, procurou Baraque, mas ele hesitou, amedrontado pela força do inimigo. Então Débora, com firmeza e fé inabalável, disse: "Eu irei contigo, mas saiba que a glória da vitória não será sua, mas virá pelas mãos de uma mulher." A profecia ecoou em seu coração, uma promessa de Deus. Com Débora ao seu lado, Baraque reuniu o exército. A batalha foi árdua. Os cananeus eram numerosos e ferozes. A vitória parecia incerta, mas a fé inabalável de Débora e a coragem dos soldados israelitas, impulsionados pela certeza da promessa divina, os fortaleceram. No meio da batalha, Jael, uma mulher corajosa e astuta, agiu com determinação e matou Sisera, o comandante cananeu, um golpe decisivo que quebrou as forças inimigas. A profecia de Débora se cumpriu.
a vitória veio pelas mãos de uma mulher. Após a batalha, a alegria e a gratidão inundaram Israel. Débora, junto com Baraque, entoou um cântico de vitória, um hino de louvor a Deus por sua libertação. A canção celebrava a força, a coragem e a fé, lembrando a todos que Deus escolhe e usa aqueles que confiam nele, independente de posição social ou gênero. A história de Débora ecoa, através dos tempos, um testemunho da força da fé, da justiça e da coragem, mostrando que a verdadeira força reside na confiança em Deus e na determinação em lutar pelo que é certo. Débora, mulher de profunda fé e discernimento, vivia em tempos sombrios para Israel. A opressão cananeia pairava sobre o povo, sufocando-o sob o peso da injustiça. Mas Débora, além de ser uma juíza respeitada, era também uma profetisa, escolhida por Deus para guiar seu povo. Sob a sombra protetora de uma imponente palmeira, ela ouvia as aflições do povo, julgava com sabedoria e oferecia conselhos baseados na justiça divina. Seu julgamento era justo e imparcial, trazendo alívio e esperança aos oprimidos. Um dia, a palavra do Senhor chegou a Débora. Israel precisava se libertar. Deus a comissionou a chamar Baraque, um valente líder militar, para liderar o exército contra os cananeus. Débora, com a coragem que lhe caracterizava, procurou Baraque, mas ele hesitou, amedrontado pela força do inimigo. Então Débora, com firmeza e fé inabalável, disse: "Eu irei contigo, mas saiba que a glória da vitória não será sua, mas virá pelas mãos de uma mulher." A profecia ecoou em seu coração, uma promessa de Deus. Com Débora ao seu lado, Baraque reuniu o exército. A batalha foi árdua. Os cananeus eram numerosos e ferozes. A vitória parecia incerta, mas a fé... Maria, uma jovem de Nazaré, vivia uma vida simples, dedicada às suas tarefas cotidianas. Um dia, enquanto realizava suas atividades domésticas, um anjo, Gabriel, apareceu diante dela. Com um brilho celestial, o anjo anunciou uma mensagem que mudaria para sempre o curso da vida de Maria. Ela estava destinada a dar à luz o Filho de Deus, Jesus. Apesar do espanto e da magnitude da revelação, Maria, com fé e humildade, aceitou o chamado divino, respondendo: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Após a anunciação, Maria viajou até Belém, onde, em meio à simplicidade de uma estrebaria, deu à luz o menino Jesus. A cena era repleta de uma beleza humilde, a manjedoura, a luz suave da noite, e o amor incondicional que emanava do coração de Maria, enquanto ela embalava seu filho divino. José, seu esposo, a assistia com carinho e admiração, compartilhando a alegria do nascimento do Salvador. A vida de Maria transcorreu em meio aos desafios e à alegria de criar Jesus. Ela o acompanhou em sua jornada, observando com orgulho e preocupação o desenvolvimento de seu filho único. Maria foi testemunha da pregação de Jesus, de seus milagres e da crescente admiração e fé que ele inspirava nas pessoas. Ela o viu curar enfermos, alimentar multidões e ensinar mensagens de amor, compaixão e perdão. No entanto, a jornada de Maria não foi isenta de sofrimento. Ela acompanhou Jesus em seu caminho até a cruz, presenciando a dor e o sacrifício do Filho amado. No Calvário, enquanto Jesus agonizava, Maria permaneceu ao seu lado, demonstrando uma fé inabalável e um amor que transcendia a dor física. Mesmo diante da cruz, seu coração permaneceu firme, sustentado pela esperança da ressurreição e pela certeza da missão divina de seu filho. Após a ascensão de Jesus, Maria continuou a viver, carregando consigo a lembrança inesquecível dos momentos vividos ao lado do Filho de Deus. Sua história se tornou um exemplo eterno de fé, humildade, amor e perseverança. Maria, a mãe de Jesus, uma mulher simples que se tornou um símbolo de esperança para gerações, lembrando a todos a importância da fé inabalável e do amor incondicional.
Maria Madalena é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. Seu nome aparece em todos os 4 evangelhos, e sua história é marcada por redenção, devoção e um papel central na ressurreição de Jesus. A redenção de Maria Madalena. Maria Madalena era originária de Magdala, uma cidade na região da Galileia. Segundo o Evangelho de Lucas 8:2, ela foi libertada por Jesus de 7 demônios, o que pode significar uma doença física ou espiritual grave. Esse encontro transformou sua vida, e a partir desse momento, ela passou a seguir Jesus e a apoiar seu ministério. Uma discípula fiel diferente de muitos seguidores que abandonaram Jesus na hora do sofrimento, Maria Madalena permaneceu fiel. Ela esteve presente na crucificação, testemunhando sua dor e morte. O Evangelho de João 19:25 relata que ela estava ao pé da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. A primeira testemunha da ressurreição após a morte de Jesus, Maria Madalena foi ao túmulo para ungir seu corpo. Para sua surpresa, a pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. Em meio às lágrimas, ela viu alguém que pensou ser o jardineiro, mas ao ouvir sua voz chamá-la pelo nome, reconheceu que era Jesus ressuscitado. Jesus lhe deu a missão de anunciar aos discípulos que ele estava vivo. Essa cena, descrita em João 20:11-18, faz de Maria Madalena a primeira testemunha da ressurreição e a primeira mensageira da Boa Nova, recebendo o título de Apóstola dos Apóstolos. O legado de Maria Madalena. A história de Maria Madalena é um testemunho do poder da graça e da transformação. De uma mulher atormentada, tornou-se uma discípula devota e a primeira a proclamar a vitória sobre a morte. Seu papel central nos eventos da ressurreição a tornou uma das figuras mais importantes do cristianismo. A tradição cristã muitas vezes a confundiu com outras mulheres pecadoras da Bíblia, mas sua verdadeira identidade, como uma seguidora fiel e corajosa de Jesus, continua a inspirar gerações. Olá, amiguinhos! Hoje vamos aprender sobre a história de Raabe. Raabe, a mulher de fé e coragem nos tempos antigos, na cidade fortificada de Jericó, vivia uma mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta, mas sua história se tornaria um testemunho poderoso de fé e redenção. O encontro com os espiões, os israelitas, liderados por Josué, estavam prestes a entrar na terra prometida, e Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. Para avaliar a cidade, Josué enviou 2 espiões. Eles entraram na casa de Raabe, que ficava sobre os muros da cidade. O rei de Jericó soube da presença dos espiões e enviou soldados para capturá-los. Raabe, porém, escondeu os homens no telhado sob feixes de linho. Quando os soldados chegaram, ela desviou-os, dizendo que os espiões já haviam partido. A confissão de fé depois que os soldados partiram, Raabe subiu ao telhado e disse aos espiões: "Sei que o Senhor deu esta terra a vocês. O terror tomou conta de nós, pois ouvimos como Deus secou o Mar Vermelho e como derrotaram reis poderosos. O Senhor, o Deus de vocês, é Deus nos céus e na terra." Josué 2:9-11. Ela então pediu que sua família fosse poupada quando os israelitas atacassem Jericó. Os espiões concordaram e lhe deram um sinal. Ela deveria amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa, para que no dia da invasão, sua família fosse protegida. A queda de Jericó e a salvação de Raabe dias depois, os israelitas marcharam ao redor dos muros de Jericó por 7 dias, como Deus havia ordenado. No 7º dia, os muros caíram com um grande clamor, e os israelitas tomaram a cidade. Mas Raabe e sua família foram poupados, pois ela havia crido no Deus de Israel. Ela foi levada para viver entre os israelitas e mais tarde casou-se com Salmão, tornando-se ancestral do rei Davi
e posteriormente de Jesus Cristo. O legado de Raabe é lembrada na Bíblia como um exemplo de fé e redenção. Ela é mencionada na genealogia de Jesus, Mateus 1, 5, e citada em Hebreus 11, 31 como uma das heroínas da fé. Sua história nos ensina que Deus pode transformar qualquer vida e que a fé verdadeira leva à salvação. Olá, amiguinhos! Hoje vamos aprender sobre a história da mulher cananeia. A fé que rompe barreiras, a história da mulher cananeia. Nos arredores de Tiro e Sidom, cidades costeiras da Fenícia, havia uma mulher cujo coração era constantemente perturbado. Ela era uma mulher cananeia, nascida em uma terra antiga, marcada por conflitos e pela rejeição histórica do povo de Israel. Seu nome não é mencionado nas Escrituras, mas sua fé foi tão impressionante que atravessou os séculos como um testemunho vivo de perseverança espiritual. Essa mulher tinha uma filha, uma menina cuja juventude fora tomada por forças invisíveis. A possessão demoníaca a tornara quase irreconhecível seus olhos, vagavam sem direção. Seus gritos rasgavam o silêncio das noites, e seu corpo muitas vezes se debatia com violência. A mãe, impotente, havia buscado todo tipo de ajuda. Sacerdotes pagãos, curandeiros locais, até oferendas em altares estrangeiros. Mas nada mudava. Certa tarde, os rumores chegaram a seus ouvidos. Um rabi judeu, um tal de Jesus de Nazaré, estava na região. Diziam que ele curava com uma simples palavra, que tocava os olhos cegos e eles se abriam, que fazia os surdos ouvir, os coxos andar. E mais, ele expulsava demônios com autoridade jamais vista. Movida por uma fé que brotou mesmo sem ter visto, a mulher decidiu procurá-lo. Ela sabia que não era israelita, que os judeus e os cananeus não se misturavam, que os costumes e as tradições os separavam, mas também sabia que uma mãe faz o impossível por um filho. Ela encontrou Jesus rodeado por seus discípulos. Sem medo e com lágrimas nos olhos, gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoninhada. Mas Jesus não respondeu palavra alguma. O silêncio dele cortou o ar como uma espada. Os discípulos, incomodados, pediram que ele a despedisse, pois ela não parava de clamar. Finalmente, Jesus falou: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo assim, ela não desistiu. Aproximou-se mais, prostrou-se aos seus pés e implorou: Senhor, ajuda-me. Ele então disse algo que, à primeira vista, soaria duro. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher, com uma fé aguçada e humildade que quebrava barreiras, respondeu: Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Houve então um silêncio mais profundo, não de rejeição, mas de admiração. Jesus a olhou com ternura e disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E naquele exato momento, sua filha foi curada. O espírito maligno deixou a menina, e a paz finalmente entrou naquela casa. Reflexão final. A história da mulher cananeia é um exemplo poderoso de fé persistente, humildade e ousadia espiritual. Ela rompeu barreiras culturais e religiosas para alcançar o impossível. Sua fé não apenas curou sua filha, mas também tocou o coração do próprio Cristo. Em uma época em que mulheres eram muitas vezes marginalizadas e estrangeiros eram desprezados, essa mulher foi exaltada por sua fé, uma fé que até hoje inspira. E se você... Na história de hoje, vamos aprender sobre Zípora. Zípora, a mulher do deserto, a esposa de Moisés. Nos dias em que os ventos cortavam as areias do deserto de Midian e os pastores guiavam seus rebanhos pelas trilhas ancestrais, vivia Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian.
Sua juventude foi marcada por uma educação diferente da maioria das mulheres da época. Como filha de um sacerdote e líder tribal respeitado, Zípora cresceu ouvindo os cânticos antigos das estrelas e os ensinamentos orais sobre os deuses e os espíritos do deserto. Ela era curiosa, ágil, inteligente e forte, uma mulher moldada pelo sol abrasador, pelo vento cortante e pela sabedoria de um povo nômade. Zípora ajudava seu pai e suas 6 irmãs a cuidar dos rebanhos. Certo dia, enquanto levava os animais ao poço, foi surpreendida por pastores agressivos que queriam tomar a água à força. Naquele momento, um homem estrangeiro interveio. Ele tinha a pele marcada pelo sol, os olhos como brasas ocultas e o semblante de alguém que havia caminhado muito e sofrido ainda mais. Seu nome era Moisés, um hebreu que havia fugido do Egito após matar um egípcio que maltratava um dos seus. Moisés ajudou as moças e não pediu nada em troca. Quando retornaram ao acampamento, contaram o ocorrido a Jetro, que, curioso, mandou chamá-lo. Ao saber de sua história, Jetro viu no forasteiro um homem destinado a algo maior. Ofereceu-lhe abrigo, comida e, com o tempo, ofereceu-lhe sua filha Zípora em casamento. O casamento e a vida em Midian. Zípora e Moisés se casaram sob o céu estrelado do deserto. Não foi um casamento regado a ouro ou incenso, mas a respeito mútuo e ao chamado da vida simples. Juntos tiveram 2 filhos, Gerson, cujo nome significa estrangeiro ali, pois Moisés disse: sou peregrino em terra alheia, e Eliezer, que significa meu Deus é ajuda. Zípora não era apenas esposa, ela era conselheira, curadora, intérprete dos sinais do deserto. Durante os anos em que Moisés viveu em Midian como pastor, foi ela quem o acompanhou nos silêncios da alma, nos dias em que ele refletia sobre seu passado no Egito e buscava compreender a voz de sua consciência. O encontro com Deus e a jornada ao Egito, quando Moisés encontrou a sarça ardente no Monte Horebe, foi Zípora quem ficou com os filhos, enquanto ele subia a montanha. Ao retornar com a missão divina de libertar os hebreus do cativeiro, Moisés partiu com sua família em direção ao Egito. Mas, no caminho, um episódio misterioso e dramático ocorreu. Segundo o Êxodo 4, 24-26, o Senhor encontrou Moisés numa hospedaria e tentou matá-lo. Zípora, percebendo o motivo à não circuncisão de seu filho, agiu com rapidez. Ela circuncidou o menino com uma pedra afiada e tocou os pés de Moisés com o prepúcio, dizendo: certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Esse ato, embora envolto em mistério, revela coragem, sabedoria e espiritualidade de Zípora. Foi ela quem, num momento crítico, salvou Moisés com um gesto ritual que reconhecia o pacto com Deus, o distanciamento e o reencontro. Depois disso, acredita-se que Moisés enviou Zípora e os filhos de volta a Midian. Mais tarde, após a travessia do Mar Vermelho, Jetro veio ao encontro de Moisés trazendo Zípora e os filhos. O reencontro foi marcado por alegria, respeito e celebração. Jetro, ao ver o que Deus havia feito pelo povo de Israel, reconheceu a grandeza do Deus de Moisés e ofereceu sacrifícios em seu nome. Zípora, a mulher que uniu mundos. Zípora representa a mulher que transita entre mundos distintos, entre o politeísmo midianita e o monoteísmo hebraico, entre a vida nômade e o chamado divino para a libertação. Ela é símbolo de força silenciosa, sabedoria ancestral e fé expressa em atos. Sua história nos chega em fragmentos, mas cada gesto seu revela um papel crucial no plano divino que se desenrolava. Zípora desaparece das páginas bíblicas após o reencontro com Moisés, mas sua marca permanece. Nos comentários rabínicos e em tradições posteriores, ela é lembrada como uma mulher justa, que ajudou a moldar um dos maiores líderes da história. E mesmo que sua voz não tenha sido registrada em longos discursos, foi nas entrelinhas de sua coragem, seu amor e sua fé que se escreveu uma parte essencial da libertação do povo de Deus.
Na história de hoje, vamos aprender sobre Abissag, a jovem que serviu com amor. Você já ouviu falar de uma menina que foi chamada para viver em um palácio real? Não, não é um conto de fadas com varinha mágica ou sapatinho de cristal. É uma história verdadeira da Bíblia. Imagine só, uma jovem simples, de uma cidade pequena, escolhida para cuidar do rei mais famoso de Israel, o rei Davi. Mas, espere, o rei Davi já estava muito velhinho. Ele não conseguia mais se aquecer, mesmo com muitas cobertas. Os servos do palácio estavam preocupados e foi então que tiveram uma ideia bem diferente. Quem poderia ajudar o rei? E foi nesse momento que uma jovem chamada Abissag entrou na história e mudou tudo com seu carinho e dedicação. Prepare-se para conhecer a linda e especial história de Abissag, a moça que serviu ao rei com amor e respeito. A história de Abissag. Em uma cidade tranquila chamada Sunem, vivia uma jovem chamada Abissag. Ela era conhecida por sua beleza, mas mais do que isso, era gentil, educada e bondosa com todos. Ela ajudava sua família, cuidava dos mais velhos da vila e sempre tinha um sorriso no rosto. Certo dia, homens importantes chegaram à cidade. Eles estavam em busca de uma jovem especial. O rei Davi, o grande rei de Israel, já estava muito idoso. Ele não conseguia se aquecer nem com os cobertores mais grossos. Então, os conselheiros do palácio sugeriram encontrar uma jovem que pudesse ficar ao lado do rei, cuidar dele, trazer calor e conforto nos seus últimos dias. Quando os mensageiros encontraram Abissag, eles logo perceberam. Ela era perfeita para essa missão. Você gostaria de servir ao rei Davi em Jerusalém? Perguntaram a ela. Abissag ficou surpresa. Ela não esperava isso. Ir para o palácio, cuidar do rei, ser tão importante. Mas mesmo com o coração acelerado, ela respondeu com doçura: se for para ajudar, eu vou. E assim, Abissag deixou sua casinha simples e viajou até o grande palácio real. Tudo lá era diferente. Os corredores longos, os guardas com roupas brilhantes, os jardins cheios de flores e o silêncio respeitoso por onde o rei passava. Quando Abissag conheceu o rei Davi, viu um homem já muito cansado, mas com olhos cheios de sabedoria. Ela se aproximou com respeito e com muito cuidado passou a cuidar dele todos os dias. Ela ficava ao lado dele, trazia roupas quentes, cuidava para que ele se alimentasse bem e, mesmo sem dizer muitas palavras, transmitia amor com sua presença fiel. A Bíblia diz que Abissag servia ao rei e o ajudava com dedicação, mesmo sem esperar recompensa. Um tempo de mudança. Enquanto Abissag estava no palácio, um momento muito importante aconteceu. O rei Davi precisava escolher quem seria o próximo rei de Israel. Um de seus filhos tentou tomar o trono sem permissão, e tudo ficou confuso por um tempo. Mas mesmo durante toda essa agitação, Abissag continuou firme, cuidando do rei, cumprindo sua missão com humildade e paz. Conclusão. A história de Abissag pode parecer pequena, mas é cheia de significado. Ela não foi rainha, nem profetisa, nem guerreira, mas foi fiel, corajosa e cuidadosa. Ela ensinou que, mesmo em silêncio, podemos mostrar amor. Mesmo em momentos difíceis, podemos servir com dedicação. Moral da história. Deus pode usar qualquer pessoa, até uma jovem de uma cidade pequena, para fazer coisas importantes. Como Abissag, você também pode cuidar, ajudar, amar e fazer a diferença onde estiver. Seja na escola, em casa ou com seus amigos, servir com o coração é algo que agrada a Deus. Se você gostou da história de Abissag, que tal escolher outro personagem da Bíblia para conhecer? Cada história tem uma lição especial esperando por você. E se você gostou do vídeo, se inscreva e compartilhem para que mais pessoas possam aprender sobre a Bíblia.